Bom dia, irmãos. Vamos orar. Vamos orar. Deixa eu fazer o seguinte. A Diana pode orar? Por favor. Amém. Obrigado, Diana. Vamos voltar ao estudo sobre história da igreja. A gente entrou aqui na igreja, eu e a Návila, aí o Júnior estava passando aqui nas escolas bíblicas esse assunto. Quem lembra? Quem lembra? Lembra? Pois é. O Júnior parou, pelo que eu lembro, e eu perguntei a ele, confirmando, né? O Júnior parou no movimento monástico. Não precisam lembrar o que é isso não, né? A gente vai chegar lá. A gente vai fazer uma revisão breve sobre tudo que foi visto naquela época. Só que foi impossível falar sobre 4, 5 séculos em 50 minutos, em 40 minutos, que é o nosso tempo, né? Então... Oi? Então... Oi? Não sei o que é isso, não. Por quê? Fechar e botar de novo? Pronto. Show de bola. Então a gente vai dividir em duas revisões. A primeira, vamos do século I até o século III. Depois a gente acompanha aí o que a gente parou na outra época. E uma dica aqui para os irmãos: perguntem, contribuam, façam perguntas, parem, porque vai ser a melhor maneira da gente aprender e entender melhor as coisas, vai ser fazendo perguntas. História é um desenrolar de situações, de eventos, que se você não entende bem às vezes você não entende como chegou no outro, e aí você fica todo perdido. Então, vamos entendendo bem, podem fazer perguntas, eu já dividi para a gente poder ter um tempo mais desacelerado, tá bom? E primeiro, né, aí uma imagem bem legal que eu encontrei sobre eventos da história. Aqui tem a crucificação de Jesus, homens poderosos, Segunda Guerra Mundial, ali o templo grego, ali o Coliseu, ali no último ali. Tudo que aconteceu durante toda a história foi aleatório. Se eu dissesse isso para você, o que é que você me responderia? Tudo aconteceu de maneira desordenada, sem controle nenhum. Os homens foram fazendo e que deu na telha, e tudo aconteceu porque o homem quis que fosse assim. Isso é verdadeiro? Até nos tempos de Juízes existia controle de Deus sobre todas as coisas. Exatamente. Claro que não. Toda a história, irmãos, inclusive a nossa história da igreja, não só a história contada na Bíblia, né? Mas toda a história está debaixo da poderosa mão de Deus. Deus governa a história. Por isso que nós devemos estudar a história, porque o maior problema da humanidade é olhar para o mundo, olhar para as coisas acontecendo e não ver propósito nenhum. Parece que está tudo desgovernado, parece que não tem controle nenhum. Mas nós cristãos sabemos que todos os eventos do mundo acontecem com um propósito. E isso é
é o motivo pelo qual nós também estudamos a história da igreja, né? Desde o seu início em Pentecostes até o dia de hoje da Igreja Bíblica de Morada Nova e todas as igrejas do mundo, em situações diferentes. A história dessa igreja, a Igreja do Senhor Jesus Cristo, também está debaixo da mão de Deus. E todos os eventos acontecem com o propósito de reunir, Deus está reunindo um povo para glorificar o seu nome aqui na terra. Cristianismo e história. Vamos abrir Lucas 2:1. Lucas 2:1. e 2:2. Samuel, pode ler? Naquele dia foi publicado o decreto de César Augusto, convocando toda a população do Império para recensear-se. Este, o primeiro recenseamento, foi feito quando Quirino era governador da Síria. Marcos 2:1. Não. Acho que está marcado errado aí. Espera aí, porque tá marcado errado aí. Perdi aí o versículo. Enfim, mas esse versículo, dois versículos que a gente leu, Lucas 2:1 e 2:2 e vários outros versículos da Bíblia, dão a nós o contexto histórico no qual estavam acontecendo os eventos que aconteceram. A Bíblia estava preocupada em falar, por exemplo, que aquilo aconteceu na época do governador Quirino, na Síria, colocando o lugar onde aquilo ali estava acontecendo. Nos tempos de César Augusto foi o primeiro imperador, o primeiro César a ser chamado de Augusto, ou recebeu um título divino. Então, o mundo ao redor está dentro do contexto da Bíblia, dos eventos que aconteceram. Então, a Bíblia se preocupa em contextualizar, em dizer, esses eventos aconteceram em tal época. Existem essas marcações, né? Temporais e contextuais. Outro motivo para nós estudarmos história é porque o Evangelho é o quê? O fato de que Deus, em Jesus Cristo, entrou na nossa história. Ele entrou num momento específico, num ano específico, num contexto. Nós vamos ver mais à frente sobre esse contexto. Lucas é um autor bíblico que relata os fatos para Teófilo sobre os atos de Jesus Cristo no Evangelho de Lucas e os atos do Espírito Santo na igreja no livro de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos também foi escrito por Lucas, o evangelista. E aí ele narra a história desses atos de Jesus e do Espírito Santo na igreja. A Bíblia é cheia de livros históricos também. A Bíblia é um livro que conta o final da história também. Nós vemos em Daniel, em Apocalipse, enfim, alguns livros que falam sobre o final da história. A Bíblia é um livro que se preocupa com história. E também a história do cristianismo é a história do que o Espírito Santo fez na vida de homens e mulheres que nos precederam, que nos fizeram chegar até onde nós estamos. Os atos do Espírito Santo é o que exatamente nós vamos estudar aqui da história da igreja. Esse é o contexto no qual Cristo veio. Nós vamos entender um pouco sobre o que Paulo queria dizer em Gálatas capítulo 4, versículo 4. Vamos abrir lá. Gálatas capítulo 4, versículo 4. Gabriel, pode ler?
Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Vindo, porém, a plenitude do tempo, ou seja, o tempo se completou. Tudo que Deus queria fazer para enviar o seu filho, Ele fez. Então, a plenitude do tempo significa que Deus montou todo o cenário mundial para que o seu filho viesse. E aí nós vamos ver o que Deus fez para chegar, para completar todos os planos dele para que o seu filho viesse. Aqui era o mundo onde Jesus Cristo nasceu. É só para entender, aqui é todo o Império Romano, tá? Nessa época não estava dividido ainda. Ali tem uma divisão porque aqui já é em 395 depois de Cristo, mas na época de Cristo era um império só. E na época de Cristo o Império Romano estava praticamente em seu auge. Ele tinha conquistado o maior território em toda a sua história. Depois da vinda de Cristo, houve um leve aumento do território do Império Romano e depois começou a declinar. Então Cristo veio praticamente na época onde o Império Romano estava no seu auge, controlando o maior território possível no mundo. O mundo inteiro conhecido praticamente estava dominado pelo Império Romano. Aqui é na Europa. E onde está Israel aí? Alguém sabe dizer? Israel, Palestina. Bem aqui. Dentro desse império, né? Palestina está bem aqui. O lugar onde Israel... Época de Abraão, os patriarcas, eles moravam aqui. Mesopotâmia. Eles moravam aqui. Mesopotâmia tem um lugar chamado Crescente Fértil. Crescente Fértil é um lugar onde vários e vários rios passam por lá e é muito fértil. É um lugar extremamente rico. A Babilônia se encontrava por aqui. Então era um lugar muito rico de uma produção muito grande. Aqui o Crescente Fértil, do outro lado nós temos o Egito, aqui o delta do Nilo, o Egito, onde o povo de Israel ficou escravo, né, durante 400 anos. Então aqui existe o Egito. O Egito também é uma grande potência mundial, era uma grande potência mundial naquela época. E entre essa região muito rica e essa outra região muito rica, estava Israel. Estava a Palestina. Aqui nós temos a Arábia. A Arábia. Tem os sheiks lá, né, hoje em dia. Então existiam muita coisa que o resto do mundo também gostaria de ter. E aqui nós temos o que a Bíblia chama de Ásia Menor, que hoje é a Turquia. Aqui a Arábia, aqui a Ásia Menor. Que está no meio dos dois, dessa rota aqui. Palestina está bem aqui, Israel está bem aqui, no meio dessa rota. Então, Israel sempre foi cobiçada e atacada durante toda a sua história, porque era um ponto, nessa época viajar era difícil. A gente não chegava de um lugar para outro de uma tirada só, como a gente chega para Fortaleza, vai e chega na mesma hora, não. A gente naquela época ali, precisava de muitas e muitas cidades onde você tivesse um apoio, se instalasse. Israel tinha uma saída para talvez as águas mais importantes do mundo antigo, que é esse mar aqui, esse golfo aqui, essa região do Mediterrâneo, ou seja, que está no meio de terras, né? Entre uma terra e outra, Mediterrâneo. Exatamente. Aqui Ásia, África, muito rica na época, o norte da África principalmente, o sul da Europa inteiro. Então, Israel ainda tinha a possibilidade de ter portos, de ter saída para o mar. E quem dominava, quem tinha acesso ao Mediterrâneo, já tinha alguma coisa muito rica para se explorar, né? Então Israel estava aí.
Esse é o contexto do mundo onde Deus colocou a sua terra prometida, a terra prometida a Abraão. Plenitude dos tempos. Primeiro, a Palestina, né? A Palestina sempre foi cobiçada, sempre foi invadida, tinha rotas entre o Egito e a Mesopotâmia, tinha rotas entre a Arábia e a Ásia Menor. Então, territorialmente, geograficamente, Israel era uma terra boa para se possuir. Nessa época também existia uma luta muito grande entre judaísmo e helenismo. Os judeus queriam se manter puros, queriam se manter fiéis ao que Deus tinha ordenado para eles, aos seus costumes, às suas tradições. E existia um movimento na época que iniciado por Alexandre o Grande. Quem já ouviu falar sobre Alexandre da Macedônia? Alexandre o Grande, um discípulo de Aristóteles, criado sob os ensinos de Aristóteles, colocou uma coisa na cabeça: nós temos uma civilização, a Grécia é uma civilização fantástica, é o topo de toda a civilização do mundo. Eu quero que o mundo inteiro vire uma Grécia. Eu quero que a nossa civilização chegue a todos os lugares do mundo. Ele só descansaria enquanto o mundo inteiro fosse uma Grécia, se transformasse numa Grécia. E aí começou. A gente sempre tende a pensar no mundo hoje que nós vivemos, capitalista, né? Que tudo é questão de dinheiro. Mas principalmente no mundo antigo, as guerras, as conquistas eram muito motivadas por propósito de vida. É isso que me move até conquistar alguma coisa. A época do descobrimento do Brasil, né? A gente pensa, não, o que os portugueses queriam era vir aqui e roubar. Não, mas os portugueses queriam trazer a sua civilização, dar um modo de vida superior a índios que praticavam canibalismo, esse tipo de coisa. Existia um fundo nas conquistas antigamente, um fundo ideológico, vamos dizer assim. Eu quero levar minha ideologia para o mundo e o mundo ser civilizado, estar conforme os mais altos padrões que eu acredito que seja o certo. Assim, Alexandre o Grande queria. E ele terminou a sua vida chorando lá perto da Índia, porque não tinha mais nada o que conquistar. Ele levou a cabo o seu plano e conquistou boa parte do mundo conhecido na época. E onde ele ia conquistando, ele implantava o seu plano de governo, vamos dizer assim, né? Não era isso, mas implantava a maneira como ele achava que aquele mundo deveria viver. Ensinava aquelas pessoas os costumes gregos, a maneira de viver dos gregos, os deuses gregos, enfim, toda a cultura dos gregos eram ensinadas àqueles povos em que eles conquistavam. Existia muita coisa ruim, mas também nós vamos ver que contribuiu para que essa plenitude dos tempos, para o Filho de Deus vir, também foi contribuída através dessas conquistas de Alexandre, né? E aí existia sempre muita luta. Os judeus nunca aceitaram bem. Eram praticamente o único povo monoteísta. O que é um monoteísta? Acredita em apenas um só Deus. Todos os povos eram politeístas, ou seja, acreditavam em muitos deuses. Então, um povo politeísta que recebia a conquista da Grécia e eles ensinavam, olha, existem mais deuses, esses deuses aqui é mais poderoso do que o seu. O que eles faziam? Eu abraço esse novo Deus, não tem nenhum problema. Mas você vai falar isso para um judeu, o que ele vai fazer? Você tem que adorar esses outros deuses aqui, que eu quero apresentar para vocês. O que o judeu fazia? Rejeitava, né? Só existe um Deus, Jeová. E por isso sempre houveram muitos conflitos entre os judeus e os helenistas. E aí um desses conflitos foi a Revolução dos Macabeus, né? Nós temos os livros de Macabeus, que foi Simão Macabeu, se eu não me engano, conseguiu fazer uma revolução e conquistar de volta a independência de Israel. Passou um breve período, depois o Império Romano reconquistou esse território, reconquistou Israel.
Isso entre o período entre Malaquias e o Novo Testamento. Essa época de Macabeus foi pouco antes de Cristo vir ao mundo. Então o mundo estava passando por essas coisas. E dentro da Palestina existiam 4 partidos, vamos dizer assim. Dentro do judaísmo, da religião dos judeus, existiam 4 seitas ou partidos mais fortes. Primeiro eram os zelotes, que eram os revolucionários, aqueles que olhavam para a Revolução de Macabeus e se inspiravam e queriam tomar novamente a independência de Israel. Segundo, os fariseus. Quem conhece aí os fariseus? Já ouviram falar? Já ouviram falar dos zelotes? Lembra de alguma Simão Zelote fala na Bíblia, né? Os zelotes eram bem empolgados aí politicamente, né? Tem uns partidos desses cristãos, né, também? Hoje em dia? Tem não? Uns cristãos bem empolgados aí com a política, querendo tomar o poder pelo... Ah, não. Júnior. Tem um filme também, não é um filme considerado cristão, mas ele pega essa história aí, que é bem interessante. Ele fala também dos heróis, fala da questão do governo romano, do judaísmo naquela época. É bem interessante esse filme. Qual o filme? Ben-Hur. Ben-Hur, sim, Ben-Hur é muito legal. Um dos livros, quem estuda história é o primeiro livro que vai assistir esse filme aí. Existiam os fariseus. Quem sabe alguma característica dos fariseus? Eram hipócritas, né? A gente tem uma visão bem negativa dos fariseus, mas os fariseus eram o partido do povo. Eles não tinham o status que os saduceus tinham, nem eram tão rejeitados como os zelotes eram, mas era um povo que, imagina, dentro desse contexto, onde todo mundo está querendo te ensinar a viver de um jeito diferente, de um jeito que desagrada ao Senhor. Os fariseus nasceram nesse contexto, de uma pressão do mundo sobre o judaísmo, para que eles se amoldassem aos padrões do mundo. Qual foi a solução, o que surgiu dentro dessa pressão, dessa caldeira fervente? Os fariseus, que queriam ensinar o povo de Israel que, enquanto eles estavam pedindo para ele viver de uma forma, eles deveriam viver de outros. E aí acabaram caindo num legalismo, né? De querer colocar leis para todas as áreas sem liberdade para o povo. Mas isso surgiu dentro desse contexto. A gente não existia, como ele é o partido mais comum e mais popular, e o povo abraçava, a gente tem que entender que não era só coisa ruim, né? Que eles surgiram dentro desse contexto de muita pressão e naturalmente eles responderam dessa forma, com um legalismo muito forte. E como eram o partido do povo, o partido mais comum, quem Jesus encontrava mais eram os fariseus. Por isso que as repreensões maiores eram contra os fariseus. Os saduceus eram altos postos lá no templo, dificilmente se tinha acesso a essas pessoas. Por isso que a gente vê mais Jesus brigando com os fariseus, né? Mas se os saduceus fossem populares, eles seriam também da mesma forma. Os fariseus se concentravam na fidelidade à lei. A lei era o centro da religião para os fariseus. Existe outro partido, os saduceus, onde o templo, a adoração no templo, era o centro da religião judaica para eles. E existiam os essênios, que eram praticamente como os monges da igreja, né, que surgiram pouco tempo depois. Eles se afastaram do mundo, saíram das cidades, foram para os desertos viver lá sozinhos. E boa parte dos documentos que a gente tem sobre o contexto da época de Jesus que nós temos vem dos essênios, onde tem lá os manuscritos do Mar Morto. São coisas importantíssimas. Encontraram lá praticamente todo o livro de Isaías, exatamente igual ao livro de Isaías que nós temos hoje, comprovando. Então, muita coisa arqueológica e documentos foram legados através dos essênios, que se retiraram do mundo, né? Mas, dentre todas as diferenças aí do povo judeu, existiam duas coisas que os unia, que eram o monoteísmo ético
e a esperança escatológica. O que é o monoteísmo ético? A gente já falou sobre o monoteísmo. Todo o povo de Israel, independente de qual partido seja, cria num único Deus. Jeová serviam ao mesmo Deus. E uma esperança escatológica. O que é isso? Escatom é o fim dos tempos, né? Acontecerá um dia onde virá um Messias, e esse Messias nos dará independência novamente, trará o seu reino de paz. Hoje nós estamos sofrendo sob o jugo de muitas e muitas nações que se sucederam, assírios, Babilônia, persas, quem mais dominaram aí Israel? Basicamente são esses, né? Os assírios, os babilônicos, os persas. Muitas nações nos subjugam, estamos debaixo do jugo do Império Romano, mas um dia virá o Messias e nos libertará. Todo o povo estava unido nessa esperança. Então, esse era o contexto dos judeus na época de Jesus. Aí são... o que eu ia falar exatamente a mesma coisa que eu falei naquele primeiro mapa, né? E existiam também os judeus da dispersão. Dispersão aconteceu na época que os judeus foram levados cativos para a Babilônia e alguns nunca mais voltaram. Se espalharam ao redor do mundo e na época de Jesus, na plenitude dos tempos, eu estou querendo fazer com que os irmãos entendam o que é essa plenitude dos tempos, tá? Nessa época existiam pelo menos sinagogas em praticamente todas as cidades do mundo, cidades mais importantes do mundo. Os judeus que ficaram, comerciantes que ficaram no meio do caminho, se dividiram em todo o mundo, não voltaram para Israel depois do cativeiro, fundaram sinagogas em todos os lugares do mundo. Inclusive construíram até um templo no Egito, na cidade de Elefantina. E esses judeus, apesar dos judeus da Palestina, aqueles que eu falei anteriormente, conservarem a sua cultura e até a sua língua, não falavam mais o hebraico, mas o aramaico, né? Nessa época, se conservarem muito bem, esses judeus eles não tinham como, eles estavam dentro da própria cultura helênica, da cultura grega, e eles adotaram o grego como o seu principal idioma. Então, o grego passou a ser o idioma desses judeus que estavam espalhados durante ao redor de todo o mundo. Incorporaram essa cultura helenista. E eles traduziram o Antigo Testamento, né, para a língua grega. E aí foi formada a Septuaginta, ou seja, aquela tradução que existe uma lenda de que o imperador pediu para que 72 homens traduzissem o Antigo Testamento, e os 72 traduziram exatamente da mesma forma, e aí dando autoridade a essa tradução, né? Dizendo que essa tradução era uma tradução inspirada por Deus, da mesma forma que os escritores originais. Nós não cremos nisso, traduções não são inspiradas. A tradução que a gente tem, a tradução da Bíblia que a gente tem no português, ela não é inspirada, a tradução não é inspirada. As palavras dos apóstolos, dos profetas, sim, são inspiradas. Mas nós temos boas traduções. E aí legaram essa tradução da Bíblia. E por fim, o mundo greco-romano, o mundo que estava sob essa cultura grega e sob o domínio dos romanos. Os romanos produziram uma unidade política jamais vista no mundo. Todo o mundo conhecido ali, a civilização conhecida, estava debaixo do poder de César. E eles, todas as cidades que eles conquistavam, eles ligavam Roma a essa cidade. Então, Roma estava aqui, eles conquistavam, vamos supor que Morada Nova seja Roma. Eles conquistavam Limoeiro, abriam uma rua até Limoeiro. De Limoeiro conquistaram Tabuleiro, abriam um caminho até Tabuleiro. Tabuleiro e assim por diante, o mundo inteiro. E assim foram crescendo, abrindo estradas. Por isso que se diz aquele ditado, né? Todos os caminhos levam a Roma. Porque se você saísse da última cidade conquistada por Roma até
a cidade romana mesmo, você ia por estradas, e essas estradas eram pacificadas. Onde Roma conquistavam, eles instauravam a Pax Romana, que era isso. Aquela estrada era protegida pelo imperador romano, estava sob o domínio do imperador romano. Roubos, saques, essas coisas era difícil acontecer naquela época. Eles queriam instaurar a paz romana, dar a paz romana para todos os povos conquistados por eles. E aí, isso está formando um mundo em que Jesus veio. Existia sincretismo. Sincretismo é o quê? Na hora que você chega numa cidade, mesma coisa da visão de Alexandre o Grande, levar a cultura, a civilização para os povos bárbaros, para os povos não conquistados. Bárbaro era todo o povo que estava fora dos limites do Império Romano. Eram chamados bárbaros. E aí queria levar essa cultura para os bárbaros viverem melhor, viverem de forma civilizada. E aí havia um sincretismo muito grande. Tanto bebiam dos deuses, da cultura daquelas cidades conquistadas, como também impunham sua cultura sobre aqueles povos. E aí, com o tempo, tanto os judeus como posteriormente os cristãos também eram vistos por esses povos como males ou como cistos que deveriam ser retirados do mundo. Por quê? Porque eles não aceitavam se amoldar a essas culturas, não aceitavam adorar outros deuses, não aceitavam a fazer culto ao imperador. E o culto ao imperador era o principal elemento cultural que unia todos os povos romanos. Todos os povos romanos, mais longínquos até Roma, estavam unidos sobre o culto ao imperador. Se prostravam diante da imagem do imperador, de uma representação do imperador, para dizer que eles eram romanos. E os judeus e cristãos não se amoldavam a esse tipo de situação e eram vistos com maus olhos por toda a sociedade. E nessa época também havia o platonismo e o estoicismo. Platonismo se viu muito ao cristianismo depois, porque Sócrates, o escritor, o filósofo que ensinou a Platão, falava dos deuses gregos, foi morto por causa disso, foi morto sob a acusação de ateísmo, porque acusava os deuses gregos de serem maus, de serem as representações da maior maldade que o ser humano tem dentro do seu coração. Então, aqueles deuses que incentivavam orgias, que incentivavam bebedeiras, mentiras, ira, tinha Deus para tudo isso, eles deveriam ser extirpados. Esses não são deuses verdadeiros. Sócrates já dizia isso. E Platão também já trazia para os gregos a ideia de que existia um mundo além desse mundo aqui. Já trazia a ideia de que existia um mundo diferente desse mundo. Nós não vivemos só... a realidade que existe não é apenas esse mundo. Existe um mundo que ele chamava o mundo dos ideais, o mundo das ideias, onde o mundo não se resume somente ao material, somente à matéria. Isso nós cremos também de forma semelhante, né? Então o mundo começava a receber esse tipo de ideia. O estoicismo pregava uma abstenção também dos prazeres. Aqui nós não somos estoicos, de maneira nenhuma. Nós acreditamos que Deus nos fez para sentir prazer também. O prazer é uma maneira de nós enxergarmos a Deus. Inclusive ele usa o prazer do homem o salmista usa o prazer do homem para nos dar uma ideia de como é Deus. Ele diz, assim como eu me deleito nos favos de mel, assim eu me deleito com o Senhor, né? Com a palavra do Senhor. Então, ele usa os nossos sentidos para falar sobre Deus, os nossos prazeres, relacionamento de homem e mulher,
colocado também como um símbolo de Cristo e a igreja. Então nós não somos estoicos nesse sentido, mas existem alguns sentidos que nós somos sim, nós recusamos prazeres pecaminosos que o mundo nos oferece. Então já se forma aí uma mentalidade dentro do mundo greco-romano que cabia o cristianismo aí. E aí são as estradas, o exemplo de uma estrada romana, uma estrada muito boa, teria que ser uma estrada que coubesse um batalhão caminhando no meio, estradas muito boas e seguras. Então, a plenitude... Sim. O pessoal até hoje faz bem, né, dizendo que naquela época, 2 mil anos, na verdade, mais de 2 mil anos atrás, o pessoal fazia estrada de pista até hoje. Agora está falando de estrada de pistas com tudo isso, né? No outro ano, já foi, né? Então, a plenitude dos tempos quer dizer que nos desígnios inescrutáveis de Deus, havia chegado o momento de enviar seu Filho ao mundo para sofrer morte de cruz e espalhar os discípulos por esse mundo, a fim de que eles também dessem um testemunho custoso de sua fé no crucificado. Vimos aqui como é que o mundo se formou. Existia uma unidade, existiam estradas. Você acha que o cristianismo, se não fosse o Império Romano, com essa sua política de construir estradas, de dar paz para as pessoas se locomoverem ao redor do mundo, o comércio nessa época era como é que chama? Fervente, né? Efervescente, essa era a palavra que eu queria usar. Comércio nessa época, o mundo inteiro comercializava. Imagina você viver numa cidade que estava isolada e de repente você tem um novo mercado totalmente zerado ali para você vender seus produtos. Um novo mundo. Isso aconteceu recentemente no mundo, com a China entrando no mercado. Deu um boom. O Brasil, na época dos governos do PT, né, passou por esse momento. A China entrou no mundo, o Brasil também cresceu assustadoramente. A vida do brasileiro melhorou. Isso aconteceu na época também. O Império Romano se expandindo, um novo mundo de pessoas para comprar seus produtos. Então, deu um boom no comércio na época. Paz, comércio efervescente, pessoas indo e vindo para todo mundo, as estradas. Você acha que o cristianismo poderia ter chegado tão rápido a todos os lugares do mundo se Deus não tivesse levantado o Império Romano para fazer tudo isso? Então, Deus fez isso. Você acha que seria possível? Imagina eu chegar lá na China e começar a pregar o evangelho em português. Quantos chineses vão se converter? Nenhum, ninguém vai entender o que eu estou falando. Mas na época, Deus levou a cultura grega para todo mundo, e o mundo inteiro entendia a língua grega. Então o evangelho pôde chegar a todos os ouvidos na época. A maioria das pessoas entendiam tanto o escrita como o grego, né? O grego koiné, que era o grego do povo, era sabido aí pela maioria da população. A língua grega, inclusive a nossa Bíblia, nós podemos ter traduções tão boas, nós podemos ter uma fidelidade tão grande ao texto original, porque a Bíblia foi escrita na língua grega. Se fosse escrita em português, em inglês, em alemão, em qualquer outra, seria muito difícil nós temos a fidelidade que nós temos hoje. Porque o grego é uma língua que os eruditos aí, eles estudam e dizem, é possível, por exemplo, preservar. No grego existe diferenças no texto onde você consegue identificar qual é o centro, a coisa mais importante que o autor quer dizer. Não, eu quero que você olhe para isso aqui. A palavra é escrita de uma forma que ela é o centro. A segunda coisa mais importante, a terceira coisa mais importante. Então é possível dentro do grego preservar o sentido que o autor queria dar de maneira muito mais precisa do que as línguas que nós temos hoje. Então o grego também foi levantado por Deus, essa ideia helenista, né? Levantada por Deus para que o seu filho viesse e a sua mensagem, o evangelho, a sua palavra pudesse ser tão precisa, tão boa de nós entendermos o sentido como é hoje.
E aí surge a igreja de Jerusalém, nesse sentido. Jesus veio nessa época, foi crucificado, morto, Atos 2, a igreja inicia, e aí iniciamos a história da igreja. E aí nós vamos parar daqui a pouco, tá? Não vamos seguir muito mais não. A igreja de Jerusalém. A igreja de Jerusalém era a igreja ideal? Era a igreja ideal? Nós temos que voltar para os tempos da igreja primitiva, porque a igreja primitiva é que era a igreja ideal. Era assim? Não, né? Nós vemos ali mentira, nós vemos ali traições, nós vemos falsos mestres. Que igreja a gente está falando? Né? A igreja de Corinto, que aceitava um homem adúltero, que tinha relações com a esposa de seu pai, dentro deles, como tudo bem. A igreja de Jerusalém com mentirosos lá no meio deles. Com a igreja abandonando as viúvas. Tanto que os apóstolos tiveram que fazer os diáconos, né, para que elas não morressem de fome. Qual igreja nós estamos falando, né? Então, existiam muitas virtudes, Atos, a gente vê isso, a gente está estudando, mas nós não podemos idealizar a igreja, porque a igreja é formada por pessoas pecadoras, como eu e você. Não acreditar, a igreja de Jerusalém, o início, né, nos primórdios, eles não acreditavam que eles carregavam uma nova religião, mas que eram judeus que chegaram à idade messiânica, a era do Messias iniciou. Então, nós não somos uma nova religião, mas nós entendemos que nós somos judeus e o Messias chegou. A nossa diferença para os outros é porque eles ainda esperam um Messias. Isso era o pensamento dos primeiros cristãos no início da igreja. Depois, a igreja começou a entender que ela fazia parte de uma nova aliança. É muito importante a gente entender isso. No início, eles não entendiam bem, o Espírito Santo começou a revelar que existia um novo povo. Efésios capítulo 3 a gente vê isso, um novo homem, uma nova aliança, um novo testamento estava sendo confeccionado, um novo povo estava sendo inaugurado. E aí há realmente uma diferenciação entre Israel e igreja. Mas eu estou falando aqui dos primórdios, dos primeiros anos ali da igreja. Eles continuavam a guardar o sábado e a assistir o culto no templo. E se reuniam no domingo para celebrar a ressurreição e inauguração da nova era, dessa nova era do Messias, né? No domingo, porque era o dia que ele tinha ressuscitado. E Pedro, João e Tiago eram os pilares dessa igreja, da igreja de Jerusalém. Após a morte de Tiago, irmão de João, e Tiago, irmão de Jesus, os líderes foram para Pela, uma cidade vizinha a Jerusalém. A perseguição começou a se instaurar. Você vê que Paulo, na época, os judeus olhavam para os cristãos. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco, mas só ressaltando de que a perseguição aumentou na cidade de Jerusalém, líderes da igreja começaram a ser mortos. Isso não acontecia antes. Os apóstolos foram presos, chicoteados e depois libertados, né? Atos 5. Atos 8, se não me engano, 7 ou 8, Estevão não era um dos apóstolos, era um diácono. Era um diácono, Estevão? Acho que sim. Estevão já foi morto, né? Mas não era um dos líderes. Os líderes não eram perseguidos. A perseguição aos líderes começou e aí os apóstolos saíram de Jerusalém e foram para a cidade de Pela, cidade vizinha, né? E Simeão, parente de Jesus, talvez um primo de Jesus, ficou lá em Jerusalém para cuidar da igreja. Os apóstolos saíram para Pela e outros foram para outros lugares do mundo. E lá o Simão, esse parente de Jesus, sofreu martírio, né? Foi martirizado também. A igreja em Jerusalém não perdurou por muito tempo. Logo se destacaram do restante dos cristãos que estavam nas cidades gentias, né? E a igreja de Jerusalém morreu
muito cedo. Hoje existe, né? Muitos poucos cristãos, mas hoje ressurgiu a igreja lá. E a missão aos gentios. Aqui nós vemos Jerusalém, a igreja de Jerusalém, e depois o evangelho chegando a outros lugares do mundo. Atos 8:1, vamos ler lá. Atos 8:1. O Margarido pode ler? Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. E todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões de Judéia e Samaria. Pronto, então é o que eu falei, né? Os apóstolos não eram perseguidos ainda nessa época, mas houve perseguição aos cristãos, principalmente cristãos. Vou explicar aqui uma pequena diferença. Até, sim. Ele fez uma pergunta passada. É a igreja ideal? Sim. Aí, oi? A pergunta era a igreja ideal? No meu entendimento, até hoje eu creio que sim. Por quê? Porque foi a única igreja que o Espírito Santo desceu. Sim, nesse sentido nós somos a igreja ideal, porque é a igreja que Deus escolheu. Sim. Nesse sentido, sim. Eu estou dizendo a igreja que cumpria tudo que Deus mandou e não tinha nenhum erro. Essa é a pergunta que eu estou fazendo, é nesse sentido. Exatamente. Eu estou falando no ideal no sentido de perfeito. Exatamente. Ideal é toda a igreja que Deus escolheu. A igreja ideal, é nesse sentido aí que você está falando, né? Mas não era esse sentido aí que eu estava mencionando. Estava no sentido de perfeição, não era a igreja perfeita. Até para a gente entender um pouco a Bíblia, uma vez uma pessoa me questionou em relação a isso. A igreja, Deus começou a falar aos gentios somente em Atos capítulo 10, né? Cornélio, né? Foi o primeiro gentio a se converter, se eu não me engano. Só que na hora lá dos diáconos, o Bel é bom em Atos aí, qual é o capítulo? Escolha dos diáconos, 4, 5, sei lá, 6. Pronto. Na época dos diáconos, a Bíblia fala lá de gregos e judeus, né? Como é que pode? Ali eram todos judeus. Gregos e judeus ali, há uma diferenciação entre os judeus helênicos, helenizados, que aceitaram a língua grega, que aceitaram alguns costumes do mundo em que eles estavam envoltos. Aí eles chamavam de gregos, mas eram judeus. E judeus ali, eles chamavam os judeus hebreus, vamos dizer assim, aqueles que não receberam essa cultura de fora, entendeu? Importante a gente entender essa diferenciação. Pronto, então chegamos aqui ao início da missão para outros lugares. Atos 8:1, os cristãos foram dispersos, perseguição forte em Jerusalém, começaram a se dispersar. Chegaram nas outras cidades da Judéia e Samaria também. Atos 9, 32 a 44, ali os apóstolos chegam à Judéia, Lídia, Jope e Sorona, a Samaria. Atos 8, 4, 25. Atos 9, Paulo pega cartas para perseguir cristãos aonde? Qual era a cidade que Paulo ia? Damasco, né? Damasco era uma cidade muito longe de Jerusalém. E Paulo vai perseguir quem lá? Cristãos. Então existia já cristãos em Atos 9, em lugares muito longe, né, em Damasco. E aí, Atos 11, depois da perseguição de Estevão, houve espalhamento também, diáspora de cristãos, chegaram a Fenícia, a Chipre, Antioquia, lugares bem longe. Perseguição dos judeus contra os cristãos
utilizada por Deus para que o evangelho se espalhasse. Só um comentário, porque na hora que Paulo Jesus que está seguindo a igreja. Exatamente. É interessante, eu acho realmente fantástico essa coisa da identificação de Jesus com a igreja. Para mim, é verdadeira. Não, verdadeira. A igreja. Com certeza. Não estou falando nesse sentido aí, tá? Falo no sentido de ser perfeito, não era. Nós devemos buscar a perfeição de seguir os mandamentos que Deus não nos deu para colocar. Nós podemos seguir exemplos de igrejas, mas nunca elas são exatamente o modelo que nós devemos seguir. O modelo é a Bíblia. É uma ilha. Exatamente. Então eles já não estão mais abertos nesses territórios de terra, né? Sim. Eu falei, me falando que às vezes você fica um pouco meio fora. Não, é ótimo. É ótimo, a gente se alinha. Exatamente, uma coisa complementa a outra. E aí, Cornélio, primeiro, Atos 11, 18, né? O primeiro cristão gentil realmente, né? De origem gentia. Assim, de origem gentia que a gente tem notícia, né? Já havia ali em Atos 9 cristãos lá em Damasco. Então, provavelmente pode ser, existe a possibilidade de que eles sejam. Vamos ler Atos 11, 18 aí para a gente tirar nossas conclusões. Atos 11, 18. Edna, pode ler? Por favor. Só 18, né? 11, 18. E ouvindo eles estas coisas, louvaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: ora também aos gentios foi por Deus concedido arrependimento para. Pronto. Aqui existe alguns que interpretam que esse é exatamente o primeiro cristão gentil. E outros identificam que era o primeiro cristão gentil que os apóstolos estavam vendo, testificando que ele se converteu. Mas é muito provável que essa segunda hipótese seja verdadeira, porque antes em Atos já existia. Mas pode ser que eles tenham sido pregados realmente só para judeus, porque existiam judeus em todos os lugares do mundo, mesmo em cidades distantes, né? Como a gente viu, os judeus da dispersão depois do cativeiro babilônico. O eunuco, pois exatamente. Então ali é uma identificação, uma marcação de que a partir daquele momento eles entenderam, realmente depois da visão de Pedro, a gente não tem que ter medo, a gente tem que pregar realmente aos gentios. Então nós temos aí figuras que nós conhecemos como Paulo, Barnabé, Marcos, que pregaram aos gentios, que foram evangelistas, que levaram o evangelho para o resto do mundo, mas a realidade é que a distribuição do evangelho por todo o mundo, ela foi feita principalmente por cristãos que a gente não sabe o nome, por cristãos que a história apagou o nome, mas que nós vamos conhecer lá no céu. Cristãos como eu e você, você que estava... Cristãos como eu e você, anônimos, que pregaram o evangelho para outra pessoa e o evangelho prosseguiu. Mercadores que chegavam em um porto, passavam ali muito tempo, escutavam do evangelho, voltavam para suas regiões. Comerciantes, trabalhadores de navio, soldados que iam para todos os lugares, passavam muito tempo ali, 1 mês, 2 meses, voltavam para suas regiões com o evangelho e ali o evangelho se disseminou. Isso também porque plenitude dos tempos, né, como nós vimos. É interessante esse ponto. E aí sobre os apóstolos nós temos muitas coisas que são simplesmente lendas, que não temos nenhuma base para afirmar a respeito deles, né? Mas também alguns feitos. Primeiro, Pedro foi martirizado em Roma.
Isso aí é algo muito provável que tenha acontecido sob a perseguição de Nero. Paulo ter sido decapitado em Roma. Existem documentos bem antigos que falam que dão poder a essa hipótese de que realmente Paulo foi decapitado em Roma. João em Roma, aí existem duas possibilidades, né? João pode ter sido colocado dentro de uma caldeira de azeite fervendo em Roma, ou existe outra hipótese de que João tenha sido morreu naturalmente em Éfeso, ensinando ali em Éfeso, depois do seu exílio na ilha de Patmos. Só que como existiam muitos cristãos com o nome de João e muitos líderes de igrejas com o nome de João, fica difícil saber exatamente qual é o João que está sendo falado ali. Muitos líderes que as pessoas tinham respeito, aí olha, esse aqui parece que a pessoa está respeitando como um apóstolo. Então pode ser, esse aqui era o apóstolo João, mas em outro lugar também. Então a gente não tem como saber exatamente qual era aquele João, se era só um líder muito respeitado ou se era realmente o apóstolo. E aí começou-se a partir do século II, a gente vai ver isso depois também, as igrejas reclamando para si a autoridade apostólica. O que é isso? A nossa igreja aqui ela foi fundada por um apóstolo. E aí começaram-se a surgir as lendas, né? A igreja na Índia, por exemplo, diz que Pedro foi para a Índia, e outros dizem que Pedro também foi para a Espanha e fundou a igreja lá, mas a maior probabilidade é que os apóstolos realmente tenham ficado na região da Palestina e que evangelistas e principalmente anônimos tenham fundado igrejas em outros lugares. Então existem muitas teorias. Marcos como o fundador da igreja de Alexandria, Filipe como o apóstolo que fundou a igreja de Bizâncio, 7 homens enviados por Pedro para evangelizar a Espanha, e aí uma lenda muito grande em relação a isso. Só que nós temos documentos sobre isso aí a partir do século V, nada anterior. Então é muito possível que essas coisas tenham surgido posteriormente. Que Tiago, irmão de João, foi para a Espanha. Essa é uma lenda mais crida na Espanha hoje em dia, de que a igreja da Espanha foi fundada por Tiago, o irmão de João. Só que nós temos documentos sobre isso só a partir do século VIII. É por isso que lá tem essa devoção muito grande a Tiago, né? Santiago. Todas as cidades praticamente, muitas cidades na Espanha têm esse nome, né? Santiago de Compostela, Santiago não sei de onde. Então Tiago é um patrono, alguém muito importante na igreja católica lá na Espanha, né? Tomé como sendo o fundador da igreja da Índia, só que só temos documentos do século III sobre isso. Então inicia-se aí os primeiros conflitos com o Estado, só que a gente vai ver isso a partir do próximo estudo. Os nossos irmãos cristãos começando a ter problemas sérios com o Estado, não somente com a religião judaica. Então vamos parar por aqui, vamos orar. Algum comentário ou perguntas sobre esse estudo de hoje? Felizmente tivemos que correr, poderíamos ter parado um pouco mais detidamente sobre alguns temas, né, para conversar um pouco mais, mas como os irmãos a maioria aqui já estudou sobre isso, né, para a gente recapitular: surgimento da igreja, em plenitude dos tempos, a igreja em Jerusalém, depois o início da missão aos gentios, como é que isso surgiu, como é que o evangelho chegou no mundo, todos os lugares, perseguição sendo usada por Deus para isso, estradas romanas, mercado fervente, como surgiu o cristianismo no primeiro século. Então vamos orar e qualquer coisa vocês podem perguntar depois. Santo e amado Deus, bendito Pai, somos gratos, Pai, porque o Senhor tem um plano, Deus, para toda a história. O Senhor levanta e tira impérios para que os seus planos sejam concretizados. O Senhor é um Deus poderoso, acima de qualquer nome, qualquer homem que se levante no mundo.
o Senhor levanta e o Senhor derruba com propósito, Pai. E assim, Senhor, cremos que o Senhor faz em nossas vidas. Se o Senhor levanta e derruba impérios, se o Senhor faz essas coisas acontecerem, em nossas vidas não é diferente, Pai. Sabemos que o Senhor governa sobre todas as coisas. Sabemos que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Que caminhamos, Deus, para ser mais parecidos com Cristo. E que o Senhor nos ajude, Pai. Que o Senhor nos leve através do exemplo das igrejas, da igreja que surgiu anteriormente a nós, possamos evitar erros, que possamos seguir em direções que eles seguiram boas. E assim, Senhor, o Senhor nos leve, nos ensine através desse tema. Somos gratos a Ti em nome de Jesus. Amém.